O humorista Shaolin, quando tinha 39 anos de idade, foi vítima de acidente de trânsito gravíssimo e, depois de 5 anos, veio a morrer em decorrência das sequelas. E foi um homem que passava pelo local que telefonou para o SAMU buscando socorro urgente para o artista que estava preso entre as ferragens, pois o motorista que causou o acidente, que era o motorista de um caminhão, fugiu do local. Alô, doutor? Diga, senhor. Teve um acidente aqui na BR, em frente ao lixão. E a vítima, eu acho que ela tá só no tiro final, tá presa nas ferragens, as pernas tá fora do carro e ela presa por dentro. Só tem uma pessoa. É, ó. Ele tá com vida ainda. Tá bem. Ela tá acordada? Ele não tá consciente não. A gente tá vendo só ele respirando, mas não tá preso nas ferragens. Aguarda um pouco. Shaolin fazia todo mundo rir muito com as suas imitações. Tenho momentos maravilhosos com ele nos camarins, no palco. Então, Shaolin era uma pessoa diferente e especial. Ele também era um grande contador de piadas. Aí ele vai ligar, o Chevette tem vontade própria e não quer sair nem com a molesta. Mas... E depois começa a rir, mangada a cara da gente. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Shaolin morreu em razão de uma mera fatalidade no trânsito ou ele foi vítima de crime? É esse mistério que pretendemos revelar nesse roteiro sobre a vida e a morte do humorista Shaolin. Foi nessa estrada que tudo aconteceu. É aqui que está toda a verdade do que realmente ocorreu. Minha equipe de investigadores foi a fundo nesse caso e o que descobrimos é emblemático. Mas a verdade é que perdemos um grande comediante. Era um forró que você dançava, né? Um pra cá, dois pra cá, dependendo, né? Agora, hoje em dia, o forró é assim. Ele era capaz de imitações surpreendentes que beiravam a perfeição. Em um dos últimos shows, ele fez declaração de amor à sua esposa. O papai gosta muito, tem muita felicidade, inclusive agradecer a sua mãe, da Odisseia, a mulher maravilhosa. Eu quero dedicar não esse show, mas todos os shows da minha vida, a mulher da minha vida, que é você. Meu nome é Jorge Lordelli e eu quero logo te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, é claro, tem live comigo aqui no canal. E já aproveita o embalo e deixe o seu like, inscreva-se no canal, pois assim você nos ajuda e muito. E agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de um grave acidente de trânsito que acabou tirando a vida de um dos maiores humoristas que o Brasil já teve. Fomos chamados para atender um acidente na Alça Sudoeste, próximo ao lixão. E chegando lá, a polícia militar e os bombeiros já estavam no local e tinha um carro fora da pista e um caminhão interditando a rodovia no centro da pista. Cheguei, comecei com os procedimentos. Quando o policial militar que já estava no local me falou, era o humorista Shaolin. Olha, pessoal, quando o assunto é segurança, não basta ter câmera. Uma câmera isolada registra uma imagem, mas uma câmera conectada a uma rede passa a gerar inteligência. Entenda que uma ocorrência quase nunca começa e termina no mesmo lugar. Câmeras podem capturar a placa de um carro, como também a movimentação de um suspeito. Quando várias câmeras estão conectadas, a análise deixa de depender de um único ponto e passa a enxergar todo o contexto em geral. É nessa lógica que a CoSecurity aplica transformar câmeras espalhadas pela cidade em uma rede colaborativa de informação que ajuda a polícia. As câmeras da rede CoSecurity estão integradas no Smart Sampa, no Muralha Paulista, no Muralha Digital em Curitiba, no Monitor OZ e também no 90 Rio de Janeiro. A verdade é que não é só sobre filmar. É sobre conectar pontos,
entender o que aconteceu e aumentar a capacidade de prevenção e resposta. No dia 18 de janeiro de 2011, o humorista Shaolin tinha 39 anos de idade e ele dirigia a sua Pajero na BR-230 em Campina Grande, na Paraíba, onde ele viajava para cumprir uma agenda de shows. Por volta das 23 horas e 30 minutos, o seu carro foi atingido na lateral por um caminhão que manobrava no acostamento na estrada e queria retornar para outra pista de rodagem. Uma verdadeira barbeiragem e irresponsabilidade. O veículo que Shaolin estava capotou e saiu da pista. O motorista do caminhão de cor azul que provocou o acidente fugiu após a batida, pois, de forma malandra, ele evitou ser preso em flagrante delito. Depois, com seu advogado, ele se apresentou à polícia, pois sabia que tinha sido identificado pelas autoridades. Tratava-se do motorista de nome Jobson Clementino Benício. O policial rodoviário federal Aurivan Freitas contou como foi esse grave acidente. O Pajero vinha na direção contrária, numa velocidade demasiada, e ao invés de tentar desviar, tentou a frenagem, evitar a colisão, mas infelizmente esta aconteceu. Pessoal, veja o estado que ficou os dois veículos envolvidos no gravíssimo acidente. Observe o estado deplorável que ficou o carro que era dirigido pelo humorista Shaolin. Fernanda Guedes foi a primeira policial rodoviária federal a chegar para atender o grave acidente. Foi uma exposição, eu fui muito assediada pela imprensa, por curiosos. Vinham pessoas aqui no posto tirar foto. Por fim, eu tive que tirar o carro dele daqui, porque as pessoas vinham aqui fotografar e acabavam expondo o trabalho, e não é nem só o fato da exposição, é colocar em risco a segurança nossa e de outros condutores também. Vamos lá. Shaolin deu entrada por volta da meia-noite no Hospital Regional de Campina Grande e foi transferido em seguida para o Hospital Antônio Targino, onde foi diagnosticado um traumatismo craniano grave, identificado um grave também ferimento no seu braço. Shaolin teve traumatismo craniano e uma lesão extensa no braço esquerdo. Em seguida, Shaolin foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e, após 5 meses internado, retornou para Campina Grande. O filho Lucas Veloso esperava o pai chegar em casa quando soube do acidente. Estamos juntos, depois ele saiu para conversar com o pessoal dele, acertar umas questões que ele sempre acerta na volta da viagem. E à noite ele iria voltar para casa para a gente assistir uma série que a gente acompanhava. E acabou que não deu, né? Ele mandou uma mensagem para minha mãe dizendo: chego já. E foi 5 minutos de demora, 20 minutos de demora, 40 minutos de demora. A gente recebeu a ligação do meu tio, Ricardo, que é meu empresário também, dizendo que ele havia sofrido um acidente. Foi um choque de compreender, demorou um tempo muito longo para todo mundo compreender que ele havia sofrido um acidente, que ele estava impossibilitado de muita coisa, que ele precisava de recuperação, ele que precisava de ajuda, não era a gente que precisava da ajuda dele. Então demorou mais ou menos 1 mês para cair a ficha. O motorista que provocou o acidente e fugiu morava com a esposa e um filho pequeno na cidade de Sapé, que fica a 100 quilômetros de Campina Grande, lá na Paraíba. Ele nunca deu entrevista à imprensa. O acidente deixou Shaolin em coma. Ele interagia com a família através de expressões faciais e por meio também só de olhares. As evoluções passaram por um processo longo e gradativo, mas o humorista se manteve consciente e esforçado para tentar se comunicar na cama. A esposa Laodiceia esteve sempre ao lado do marido. A forma como ele disse que dedicava todos os shows da vida dele a mim, eu coloquei ali que eu dedico todos os dias da minha vida a ele. E é isso que eu faço. O que ele precisar, eu tô aqui. E vai ser sempre assim. Em 2016, após algumas complicações, os médicos detectaram um quadro de infecção pulmonar, que agravou a condição de saúde do Shaolin, que acabou morrendo no dia 14 de janeiro de 2016. A mulher do humorista, a dona Laodiceia Veloso, prestou homenagem ao marido em sua rede social na época, abre aspas, luto, depois de 1821 dias, nosso guerreiro terminou sua batalha. É com muita tristeza que divido a nossa dor com todos vocês. Shaolin
apresentou um quadro febril nessa terça e que infelizmente evoluiu para uma infecção, precisando de internação imediata. Recebemos a notícia do hospital, neste momento que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Obrigado a todos pelas orações e pela força. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O cantor Frank Aguiar deixou também uma mensagem. Lembrar, olhar o Shaolin é sorrir espontaneamente, porque ele já tem esse dom, ele tem essa carinha maravilhosa de humor, nasceu para isso, portanto, jamais será esquecido, vai ser sempre rememorizado em nossos corações. O poeta e amigo Gesser Quirino também deixou seu recado. A morte, ele, como prega os religiosos, é apenas uma passagem, e estamos diante dessa passagem. E devemos fazer isso com alegria e com respeito, e comemora a alegria, de tanta alegria que ele nos trouxe. Uma das mais engraçadas imitações de Shaolin era da cantora Joelma, que sentiu muito a perda do humorista. Tenho momentos maravilhosos com ele, nos camarins, no palco. Então, Shaolin era uma pessoa diferente e especial, muito querida, muito amada pelos amigos, até por quem não conhecia ele intimamente, né? Então ele só vai deixar alegria. Ele tinha um coração e um caráter muito puro, ele era muito verdadeiro e muito humano. O humorista Pianco, que era da mesma região de Shaolin, falou do amigo que se foi prematuramente. Shaolin, apesar do seu reduzido tamanho fisicamente, mas era uma pessoa enorme. A começar pelo coração, pelo amor que ele tinha à Paraíba, pelo amor que ele dedicava à família. Então Shaolin deixa um exemplo de ser humano mesmo, de ser humano feliz. O corpo de Shaolin foi enterrado no cemitério Campo Santo, Parque da Paz, em Campina Grande. A cerimônia aconteceu sob aplausos e ao som da música Não Aprendi a Dizer Adeus, da dupla Leandro e Leonardo. Você está fazendo a grande festa de humor no céu. Vá com Deus, meu filho. Muita gente compareceu ao velório e enterro do Shaolin, inclusive políticos, amigos e artistas que vieram dar o último adeus para aquele que sabia fazer o Brasil gargalhar. Quem compareceu se emocionou muito com o cortejo. O filho Lucas Veloso, que na época tinha 19 anos, acabou fazendo um discurso que deixou o coração de todos os presentes apertado. Os pais de Shaolin passaram mal durante o velório e precisaram de atendimento médico. A família nunca perdeu a esperança na recuperação de Shaolin, que infelizmente não aconteceu. O irmão Valdo Veloso contou um pouco como foi acompanhar o irmão por vários anos em coma numa cama. Costume chegar na beira da cama e eu pegava na mão direita dele, né? E aí ia fazendo um carinho, conversando com ele, daí eu sentia que ele dava alguns apertinhos, né? E nesse dia foi diferente porque ele pegou bem, apertou minha mão e puxou para o peito dele, né? E fazendo expressão facial como que quisesse me mostrar que estava conseguindo, né? E nós... Foi emoção pura, né? Todo mundo se emocionou, chorou. Shaolin deixou 2 filhos, Gabriela e Lucas. E foi Lucas que, com 19 anos, passou a seguir o caminho artístico do pai e chegou também a atuar numa novela na Rede Globo. Lucas disse sobre uma das lições que ele aprendeu com o seu pai. Preciso lembrar todos os dias é que não importa a dor, não importa a dívida, não importa o chifre. A gente tem que ter bom humor sempre. Isso é uma lição dele. É complicado para mim porque eu vi um super-herói, né? Todo filho tem o pai como herói. E depois que ele sofreu o acidente, eu passei a criá-lo como filho meu, né? Então, assim, é mais que uma dor de um filho perder um pai, é uma dor de um pai perder um filho também. Shaolin começou a fazer graça inicialmente imitando os amigos. E em seguida, ele passou a fazer imitação de personalidades da cidade onde ele morava, que era Campina Grande, lá na Paraíba. Não demorou muito, não, para ele fazer o primeiro show no Teatro Municipal Severino Cabral. E foi a partir daí que ele abriu portas para fazer sucesso em todo o nosso gigante Brasil.
Ele também foi cartunista do Jornal da Paraíba e tinha programa de rádio em Campina Grande. Mas ele começou a ficar conhecido nacionalmente ao participar dos programas do Faustão aos domingos na Globo. A primeira grande imitação de Shaolin que emplacou foi a imitação do cantor Leonardo. Depois veio a imitação da cantora Joelma, da antiga banda Calypso. O motorista do caminhão, Jobson Clementino Benício, que acabou com a vida de Shaolin, quando ele foi interrogado no fórum, ele negou o crime e colocou a culpa no Shaolin. Nós tivemos acesso ao depoimento do caminhoneiro que disse que foi o humorista que invadiu a contramão de direção da rodovia e bateu contra o seu caminhão. O réu também negou ter fugido do local do acidente. Jobson afirmou ao juiz criminal que ele saiu com seu caminhão depois do acidente, tentando buscar socorro em casas da região, mas não conseguiu. O juiz criminal retrucou e perguntou por que ele não voltou ao local do acidente. O cara de pau alegou que, como não encontrou socorro, resolveu voltar ao local do acidente, mas viu muita gente por lá e por isso teve medo e foi embora. Gente, a verdade que a gente levantou é que foi um homem desconhecido que telefonou para o SAMU buscando socorro para o Shaolin. O solicitante identificou o acidente como grave, disse que foi uma colisão de carro com o caminhão e falou que só tinha uma vítima, em estado grave e inconsciente. Aí, nesses casos, a gente já prontamente envia uma unidade avançada, né, ao nosso UTI móvel para fazer o atendimento rápido desse paciente. Ao final do processo, o réu Jobson Clementino Benício foi condenado a apenas 2 anos de reclusão em regime aberto e a pena acabou convertida em prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa de 3 salários mínimos. O caminhoneiro deixou o fórum acompanhado da esposa e não quis falar absolutamente nada com a imprensa. A vontade dele era sair daquele lugar o mais rápido possível. A conclusão é que o condutor que matou Shaolin não ficou um dia sequer preso. Gente, isso é uma vergonha, um descalabro. E olha que não vejo nenhum legislador em Brasília falar sobre endurecer as leis de trânsito e principalmente punir, com o devido rigor, motoristas que bebem e dirigem. O trânsito no Brasil mata mais de 32 mil pessoas todos os anos, o que representa uma média de 92 vidas perdidas por dia no Brasil. Esses acidentes deixam pelo menos 10 vezes mais pessoas com sequelas graves ou permanentes. No último show, antes do acidente, Shaolin estava contente, pois a sua filha havia passado no vestibular para cursar fisioterapia. Ele aproveitou e fez uma piada para ela. Hoje, eu estou muito feliz que minha filha passou para fisioterapia. Imagina fazer fisioterapia em Shaolin. Ela tem 1,80 m desse tamanho. Ele falou com um orgulho imenso e fez uma brincadeira que é típico dele, fazer brincadeira com todas as situações. E aconteceu. Minha filha vai ajudar o papai quando meu pai estiver mais velho, né? Ela olhou assim e fez, não, já posso começar? Olha, o Shaolin era um ser humano sensacional. E a única certeza é que ele está no céu, fazendo muita gente lá em cima rir muito. Olha, se você tem realmente a vontade de passar num concurso para qualquer carreira policial, é claro que eu preciso te indicar o Instituto Oliver, anota aí. Gente, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram no concurso e estão trabalhando na PM, na Polícia Civil, Polícia Penal, GCM em vários municípios pelo nosso Brasil. Olha que legal. E, gente, além dos cursos que te preparam para você passar no concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também pós-graduação. Olha que importante. Então, acesse o site agora ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. E agora chegou a hora, eu quero saber de você, qual que é a sua opinião sobre as leis que punem motoristas imprudentes, negligentes e imperitos? O que você achou
da pena que recebeu o condutor que provocou o acidente que matou Shaolin. Você já teve algum amigo ou um familiar que sofreu grave acidente de trânsito e o caso acabou em impunidade? Olha, estou esperando ansioso, queria saber o seu comentário. Mas calma que ainda eu tenho um recadinho para você, anota na sua agenda, pois toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal. E você vai poder fazer a sua pergunta online. E só falta agora você deixar o seu like e se inscreva no canal Na Cena do Crime, pois nos ajuda muito mesmo. Então, também ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis como forma de gerar conscientização no trânsito brasileiro. E lembre-se, se beber, jamais dirija. Se tiver com sono, encoste o carro. E por último, saiba que a pressa é a maior inimiga da segurança no trânsito.